Olá a todos, sou Kaunderecid Xangô. Hoje estou aqui para fazer mais um vídeo Conhecimentos de Umbanda em Candomblé, né? São perguntas aí que a gente está recebendo, né, pelo nosso Facebook Magia Antiga, pelo nosso WhatsApp, pergunta de pessoas aí que estão seguindo o canal. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre algumas perguntas aí, sobre alguns, né, questionamentos que as pessoas fazem, né, sobre Umbanda, sobre o Candomblé. Então vamos lá. Primeira pergunta que a gente recebeu é: quantos orixás existem? Então, falando sobre quantos orixás existem, no Brasil, nós, dependendo de nação para nação, cultuamos 21 orixás. Na nação a que eu pertenço, que é Angola, nós cultuamos 16 orixás, né? Com algumas alterações de famílias para famílias, né? Então, esses orixás no Brasil são 21 no Queto, 16 no Angola, né? Então são 21 no Queto, 16 no Angola. Mas na África existe um número de milhares de orixás, né? No Brasil, os escravos que vieram para cá, para o Brasil, né, trouxeram então aí esses 21 orixás e 16 orixás na Angola, que são os principais. 16 são Exu, Ogum, Ossan, Oxóssi, Omolu, Xangô, Inhansã, Oxumaré, Oxum, Iemanjá, Abaluaê, Nanã, Ibejis, Oxaguian, Oxalufã e Oxalá, né? São esses principais orixás aí que são cultuados no Brasil, né? São cultuados na nação Angola, na nação Queto, no Axé Oxumaré. Então são esses aí os principais orixás cultuados no Brasil. São os principais, mas levando de nação para nação, existe nação que cultua mais de 21 orixás, né? Então isso depende de nação para nação. Mas os principais são 21 na nação Queto, 16 no Angola. Então vamos lá, a próxima pergunta. Pergunta aqui: por que os orixás são tão humanizados na questão sentimental e comportamental? Então, quando, né, os negros vieram para o Brasil, eles trouxeram, né, as suas crenças, os seus orixás e as suas lendas, né? Então, dentro dessas lendas, o ser humano, ele sempre necessita, quando se fala em sagrado, quando se fala em divino, né, de colocar o divino bem ali, perto dele, bem presente a ele. Então, essas lendas humanizam tanto os orixás nesses aspectos de guerra, vingança, amor, romance, né, traição, porque isso, nós seres humanos, né, nós encarnados, nós precisamos, quando se fala de sagrado, alguns de nós precisamos de ter essa presença do sagrado muito próximo àquela convivência que nós temos, aquele comportamento. Eu faço determinado comportamento porque eu sou determinado orixá. Então isso não é, os orixás, eles não são vingativos, eles não são, né, aí na sua essência, né, traiçoeiros. Então os orixás são a essência da natureza, são a essência, né, de Olorum, né, o ser supremo do universo, Deus criador de todas as coisas. Então esse sentimento humano que traz para o orixá, isso é coisa nossa. Então nós precisamos disso. Algumas pessoas precisam dessas lendas, dessa mitologia para poder alcançar ali a sua fé, alcançar o seu sagrado, né? Então é isso aí. Então vamos lá, mais uma pergunta. Terceira pergunta: por que os orixás são sincretizados com santos católicos e qual foi o fundamento de escolha? Então, quando os negros africanos vieram para o Brasil, eles não puderam, né? Eles não podiam, eles eram proibidos de cultuar os seus orixás, né? Cultuar os seus orixás. Então, eles eram obrigados, eram impostos à fé católica, né? Que era a fé predominante na época, mas também não podiam entrar nas igrejas católicas, eles tinham que rezar nas senzalas. Então os negros, através, né, do Ifá, do jogo de búzios, eles procuraram ali, né, achar santos católicos
que se parecessem, né, com a essência do orixá. Então, se você for olhar, né, quais os orixás, né, vou dar algum exemplo. Xangô é sincretizado com São Jerônimo, né? São Jerônimo era aquele que ditava leis dentro da igreja. Então, foi dado no búzio ali, porque ele é um santo católico que é ligado à justiça, né, às leis. Ogum é sincretizado com São Jorge. São Jorge, ele era guerreiro, como Ogum era guerreiro, né? Yansan é sincretizada com Santa Bárbara. Santa Bárbara era uma estudiosa, era uma virgem estudiosa, estudava os raios, os trovões, né, as tempestades. E Yansan é a senhora dos trovões, dos raios, da tempestade. Então, os orixás foram sincretizados, né? Aí, com esses santos católicos, para eles, por os negros, poderem cultuar livremente os seus orixás, sem ter ali a imposição, sem ter ali um castigo, né, dado pelo Senhor por estar cultuando os orixás. Exu, né, que também vem aí, que é sincretizado com Santo Antônio, né, que o Santo Antônio era mensageiro, Exu é o mensageiro, né, então os santos eram, os orixás são sincretizados por santos católicos por esse motivo, né? Então vamos lá, mais uma pergunta. Omolu e Abaluaê são os mesmos orixás? Não. Omolu é um orixá distinto, Abaluaê é outro orixá distinto, cada um deles trazendo consigo a sua essência dada por Olorum, por Zamba e por Olodumare, né? Então, não são, né, aí os mesmos orixás. Cada um são orixás distintos. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo explicando um pouquinho, né, sobre cada orixá, dando de bonitinho, falando certinho um pouquinho de cada orixá. Então, vamos lá, próxima pergunta. Exu é um orixá ou uma entidade? Então, aí, nessa pergunta, ela tem duas respostas, né? Exu, ele é um orixá, porque quando os negros vieram da África, eles trouxeram Exu, orixá. Só que, quando nasceu, em 1908, a Umbanda de Zé de Moraes, ela trouxe um novo aspecto de Exu. O Exu catiço, o Exu entidade, né? Que a gente chama aí de Tranca-Rua, Maria Padilha, Maria Mulambo, né? Exu Veludo, Exu do Lodo, Exu Mangueira. Então, quando a Umbanda nasceu, ela trouxe essas entidades que se denominaram Exus, porque eles são mensageiros dentro da Umbanda. Então, existe o orixá Exu, que é cultuado dentro do candomblé, né? Que dentro do candomblé não se era cultuado até 1908 os Exus de rua, os Exus catiços. Isso passou a vir depois que foi fundada a Umbanda, isso foi vindo sendo agregado dentro do candomblé. Mas o candomblé inicial, ele não tinha esse culto a Exu catiço, Tranca-Rua, esses nomes, essas nomenclaturas vieram após 1908, com a fundação da Umbanda, né? Que comemorou agora no último dia 15 de novembro, 110 anos de fundação. Então vamos lá, próxima, né, pergunta. Orixás incorporam na Umbanda? Então, muito se fala sobre em torno dessa pergunta, dessa resposta, dessa pergunta. Então, na Umbanda não existe incorporação de orixá. Por quê? Vou explicar. Dentro do candomblé, para se o orixá se fazer presente naquele filho de santo, se precisa fazer toda uma fundamentação, né? Todo um ritual, todo um fundamento. A pessoa deve passar 21 dias de camarinha, deve passar por mori, deve passar, né, por raspagem, diversos, né, fundamentos que é passado dentro de camarinha. E na Umbanda não existe fundamento de camarinha. Só que, ultimamente, a Umbanda tem agregado muita coisa do candomblé, como também o candomblé tem agregado muita coisa, né, da Umbanda, né? Então, é uma agregação aí que está sendo feita, mas na Umbanda não há incorporação de orixá. Na verdade, o que incorpora ali, na Umbanda, naquela hora que se canta para o orixá, é um caboclo que corresponde à linha de determinado orixá, né?
Quando se canta para Iemanjá, se responde um caboclo d'água. Quando se canta para Ogum, se responde, né, um Ogum Megê, um Ogum Rompe-Mato, né? Então sempre ali são caboclos, né, que correspondem àquela cantiga, porque não tem ali fundamento. Mas também existem aquelas casas que são de Umbanda, mas que derivam do Candomblé, que tem ali a sua comunheira, o seu entoto, né, que são principais dentro do Candomblé, e que aqueles filhos de santo passam por períodos de camarim e passam por feituras. Muita gente dentro do Candomblé aceita isso, muita gente não, que tem uma nomenclatura que damos a isso, que é o Omolocô, né, que veio depois da Umbanda, que é uma mistura de Umbanda com Candomblé. Então é o Omolocô. Então vamos lá, uma pergunta aqui para dar uma finalização neste vídeo. Explique um pouco sobre Erês e Orixás, né? A ligação de Erês e Orixás. Então, dentro da Umbanda, se fala muito, né, no Cosme Damião, nos Erês, nos Orixás. No Candomblé também. No Candomblé, o Erê, ele é a essência criança do Orixá, né? Então ele é o orixá criança, ele é o encantado do orixá, né? Que ele, na Umbanda ele recebe nome Joãozinho, Mariazinha, Pedrinho, né? Dentro do Candomblé os orixás, os erês já recebem outros nomes, né? Como Pedra de Fogo, como Trovão, como Peixe Dourado, né? Que corresponde ali, Machado de Fogo, que corresponde, um nome que corresponde ao orixá, né, que aquela pessoa é feita. O meu orixá é Xangô, né? Então o meu erê, ele é o Pedra de Fogo, né? Então o erê é aquele que vai falar pelo orixá. Porque o orixá não fala a nossa língua, então o erê é aquele que vai falar pelo orixá aquilo que o orixá quer falar. Dentro da Umbanda, o erê é uma orixá, é uma entidade criança, né? Que é uma entidade travessa, bagunceira, né? Uma entidade que brinca, uma entidade, né, que vai trazer ali às pessoas, né, aquele afeto, aquela coisa da criança, né? Que a criança nos traz alegria, festividade, né, emoção. Então é isso aí que é, né, a ligação do erê com o orixá. Então, respondendo essas perguntas, acabou as perguntas aqui. Eu quero aí que você deixe uma pergunta, se você tem alguma curiosidade que você queria uma explicação aí, deixa aí a sua pergunta dentro aí nos comentários do nosso vídeo, do nosso canal, né, no vídeo. Se você quiser entrar em contato com nós através do Facebook, nós vamos deixar o link aí, né, do nosso Facebook no vídeo, vou deixar aí na descrição. Se inscreva no nosso canal, né? Deixe o seu gostei, deixe o seu comentário, que sempre construtivo. Às vezes a gente recebe alguns comentários, né, negativos, mas a mangueira ela só leva pedra quando ela tem manga, né? Se ela não der fruto, ela não vai receber pedra. Então é isso. Muito obrigado a todos, que nosso Pai Xangô, que todos os nossos orixás, né, nos abençoe, nos traga prosperidade, nos traga muito axé, muito ingunzo, né? Muitas festas agora, o final de ano está chegando, muitas festas, muitas prosperidade no próximo ano. Que os nossos orixás, que Xangô, que Ogum, que Oxalá nos abençoe, né? Que Oxum traga a sua doçura para a nossa vida, que Iemanjá traga, né, a sua paz, o seu amor, a sua fertilidade para a nossa vida, né? Então, muito obrigado a todos, que meu Pai Xangô abençoe.